ler em João 13. Você não veio aqui para ver eu apresentar as pessoas, né? A gente só apresenta por educação. E porque elas estão com a gente. Mas você veio aqui para escutar a palavra de Deus. Você veio aqui para ser ministrado por Deus. E provavelmente você já está sendo ministrado por Deus. Quando você sai da sua casa, você tem essa disponibilidade de vir para a igreja, você já está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. João 13, do versículo 1 ao versículo 17. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos passar a ler então. Diz assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo e amou até os fins, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre todos que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. E disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e ainda indagou: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e estáis certo, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se vós, eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade, afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendestes esse ensinamento e os praticardes, abençoado sereis. Amém? Vamos orar? Deus Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos e obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração e o Senhor conhece a mente e o coração de cada um aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor guarde o pensamento, repreendemos todo ladrão da palavra, todo o pensamento que vem tentar tirar a tua palavra, e nós acreditamos no teu poder. Nós pedimos que o céu se abra agora, que o céu, como já tem se abrido nesse momento, cada um possa receber do Senhor o que o Senhor quer para a vida de cada um. Usa minha boca como instrumento
que eu fale do Senhor, e o que não é do Senhor não entre no coração das pessoas, mas sim entre somente a Tua palavra. Nós clamamos a Ti e nós temos a certeza que o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente e um Deus que fala conosco. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. A partir desse texto, a partir desse diálogo com Jesus, eu parei para pensar, e quando Deus ministrou esse tema no meu coração, essa construção, esse construir relacionamentos, e aí talvez você vai dizer, tantos textos na Bíblia você poderia usar, mas a partir desse texto, Deus ministrou algo muito interessante no meu coração, e que falou, e que fala muito comigo. E sintetizando, e uma frase muito marcante dentro desse contexto, dentro desse texto, eu gostaria que você lê para você, que você guardasse no seu coração, que diz assim: Jesus deixa bem claro que a melhor maneira, se não a única, de você se relacionar com alguém é servir e abandonar a expectativa de ser servido. Amém? Então você abandona a expectativa de ser servido e você serve. E ali a gente, falando de relacionamento, gente, eu tenho que ficar paradinho assim, porque eu sou um cara que eu não consigo ficar parado, tá bom? Então eu já vou ser um pouco, claro, talvez a câmera vai me pegar um pouco aqui, um pouco lá, eu não consigo ficar. Eu ali naquele cantinho ali, eu já me apertei, já comecei a me coçar, eu sou um cara meio hiperativo, vocês vão ver. Os que me conhecem já sabem que eu sou bem agitado. Então, vamos voltar aqui. A partir disso, quando nós nos relacionamos e a gente olha para o mundo e a gente olha para as pessoas, nós entendemos que nós vivemos de relacionamentos. O mundo todo é relacionamento, certo? Relacionamento pai e filho, relacionamento homem e mulher, esposo e esposa, relacionamento de vô e neto. E ali você vai dizer, não, tem influência sim, relacionamento de vô e neto tem sim construção de caráter, construção de conceitos, sim, tem. Embora, por quê? Porque são passados pelo pai e pela mãe. Então nós construímos relacionamentos. Patrão e empregado constrói relacionamentos. Amigos constroem relacionamentos. Vizinhos constroem relacionamentos. Bom ou ruim, constrói relacionamento. Sogro, sogra, genro, nora, constrói relacionamento. Bom ou ruim. Eu particularmente amo muito a minha sogra, porque ela fala mais de mim do que da minha esposa. Verdade. E às vezes eu fico até encantado a forma como ela cuida, como ela se preocupa. Lá em Minas Gerais, lá é uma bênção para mim. Lá ela sempre. Então esse conceito que sogra ou sogro não é de Deus, talvez o conceito, o relacionamento que você tem com eles não tenha sido bom. Você não tem plantado coisas boas. Aí você vai dizer, você não conhece minha sogra, mas a palavra de Deus fala em servir. Aí você abandona a expectativa de ser servido pela sua sogra, pelo seu sogro, e você serve eles. Amém? Só abrir um parênteses aqui. Então o nosso mundo, ele é formado por pessoas. E essas pessoas, elas formam relacionamentos. Se você vai ver os aplicativos que mais vendem, os aplicativos de celular que mais se divulgam, que mais tomam proporção, é o de quê? É de relacionamento. Facebook. Quem é da época do Orkut, gente? Isso nem existe mais. Mas foi uma porta para o quê? Relacionamento à distância. As pessoas, o MSN, gente, onde é que eu fui agora? Mas sim, era a forma de construir relacionamentos. Era a forma de estar à distância. E hoje, graças a Deus, a tecnologia, mesmo longe, você está perto. Porque nós somos chamada de vídeo hoje. Quanto tempo a gente ficou sem os cultos e nós
a palavra de Deus estava sendo ministrada na casa de cada um, porque através do quê? Das redes sociais. Então existe o benefício do quê? Do relacionamento. As pessoas criaram essas redes sociais para quê? Para se relacionarem uma com as outras. Bom ou ruim o princípio de algumas, sim, mas elas foram criadas para se estar relacionando uma com as outras e estarem mais próximas do possível uma das outras. Então o nosso mundo é constituído por relacionamentos. E eu sempre costumo muito dizer, pessoa precisa de pessoas para se tornar pessoas. Ou um ditado grosso, gente precisa de gente para ser gente. Você só vai ser uma pessoa melhor quando você tiver uma pessoa do seu lado. Você só vai ser alguém melhor quando você tiver alguém ao seu lado. Você sozinho, você se torna egoísta. Vocês já repararam numa família? Quando só tem um filho, ele tem dificuldade de aprender a repartir. Agora você vê aquela família que tem 10, 15 filhos. Todo mundo é do outro, o que tem, a gente já está acostumado. Hoje a nossa geração se limita a ter um, dois. Eu tenho um e estou pensando muito em ter outro. Entendeu? Mas eu sei que para o bem dele, para aprender, se relacionar como irmão, para ter alguns princípios de compartilhar, seria muito interessante ele ter um irmão. Então nós vemos que como é importante a gente ter o relacionamento com as pessoas. Como é importante eu ter alguém do meu lado para me relacionar e como faz bem. Só que ao mesmo tempo que faz bem, nós temos construído relacionamentos péssimos. Nós temos construído relacionamentos ruins. Mas eu te faço essa pergunta por quê? E ali eu vou te dar uma informação que eu escutei no rádio e eu fiquei extremamente... Eu escuto rádio, tá, gente? Eu gosto. Glória a Deus, né, pastor? Nós temos aqui um cara que é apresentador de rádio. E às vezes eu escuto o senhor de manhã, quando sai, passando algumas informações. Mas dentro dessas... umas que eu chego no carro, ligo meu rádio, informação... Passou uma informação que eu fiquei muito triste. Que o Brasil é o segundo país em se relacionar, em entrar num site, num aplicativo, onde o site só permite a entrada de pessoas que são casadas. Sabe por quê? Porque esse site é um site de relacionamentos. Então, a pessoa tem que ser casada, não querer compromisso, e aí ela pode entrar nesse site e se relacionar com outra. Aí o homem casado, quer trair a esposa, ele entra nesse site, ele tem que ser casado para entrar, e ele se relaciona. O nome do site agora, eu não sei te falar. Mas eu fiquei extremamente triste. Porque o Brasil só perde para os Estados Unidos. O país que mais entra nesse site. Para quê? Para traição. Para construir relacionamentos e estragar um relacionamento. Sabe por quê? Porque quer ser servido. Porque não quer servir. Porque a expectativa está de ser servido e aí não achou isso em casa, vai procurar no site. E aí trai a esposa, não tem compromisso, o site já bane. Se for alguém solteiro, você não pode entrar, tá? E nem entre, no nome de Jesus. Mas eu só estou te passando uma informação que me deixa muito triste. Esse mundo que nós falamos de relacionamentos, ele é construído também por relacionamentos falsos. Por relacionamentos aonde estão defasados. Relacionamentos fracassados. Por quê? Porque não tem Cristo. Porque não tem princípio. Porque tem expectativas erradas.
não gera expectativa no outro, mas sim quer expectativa. E ali a gente, olhando para esse texto, Jesus vem ensinar a isso. Jesus vem ensinar a como nós devemos servir. Jesus vem mostrar para nós como nós devemos nos relacionar com as pessoas, principalmente nós líderes, principalmente nós esposos, principalmente nós pais. Jesus vem mostrar como nós, que achamos que temos mania de grandeza quando recebemos um cargo, achamos que estamos grandes, mas pelo contrário, ali que nós somos pequenos, nós devemos servir, nós devemos nos colocar e lavar os pés. Esse lavar os pés era muito comum nessa época, porque as estradas da Palestina eram muito cheias de terra. Quando não chovia, era aquele colchão de areia, de pó. Quando chovia, aquela lama, aquele brejo, nosso ditado popular, era muito carregado. E os pés ou estavam sujos de poeira, ou estavam sujos de lama. E aí quando chegavam numa casa, tinha que o quê? Lavar os pés. E qual era a função desse lavar os pés? De algum escravo, de alguma pessoa que estava lá servindo aquela casa, que era serva, que era escrava, e ela vinha e lavava os pés das pessoas que chegavam à casa, que chegavam àquela reunião. Aqui, quando a gente olha o texto, a ceia já tinha sido servida. Então eles já tinham se achegado, eles já estavam no final da ceia. E aí Jesus pega a bacia, pega o pano e fala assim: agora deixa eu lavar os pés, deixa eu ensinar esse povo o que é princípio. Deixa eu ensinar para os meus discípulos que eles vão passar adiante. Embora que no meio deles tem um que é traidor. Embora Jesus sabia, Jesus não estava aquém da situação. Jesus estava no controle da situação. Jesus entendia a situação. O poder estava sobre ele. E o início do capítulo 13 mostra esse princípio, que ele estava ciente do que estava acontecendo. Ele estava ciente de quem era o traidor. E mesmo assim lavou os pés. E mesmo assim não disse: não, jamais, eu não vou encostar nele, não. Ele sabia que iria trair, ele sabia quem era, mas ele se dispôs a lavar os pés. Princípio de humildade, princípio onde constrói um relacionamento que não está defasado ao fracasso. Ali você vai falar: mas Judas traiu. Mas Judas traiu por causa de Jesus? Ou por causa da arrogância do coração? Ou por causa da ganância? Ou por causa que foi tentado e caiu nessa tentação? Então Jesus veio nos ensinar que nós devemos servir. E diante desse servir, nos relacionamentos, nós achamos que quando brigamos com nossos filhos, brigamos com a nossa esposa, nós brigamos com algum parente, nós brigamos com um amigo, nós nos afastamos. E achamos que nós vamos construir sim relacionamentos. Não, é melhor eu me afastar. Nós nos damos melhor longe. Porque perto nós brigamos, então é melhor ele no canto dele, eu no meu canto. Sabe quem está te colocando isso na cabeça? É o diabo. Não é Cristo não, meu irmão. Porque a personalidade dele, ele é sanguíneo e eu sou sanguíneo. Então quando a gente chega junto, a gente dá choque. Ele é colérico, eu sou colérico. Não dá certo. Meu irmão, vamos ser sincero, quando Jesus falando de relacionamento aqui, Jesus falou assim: os coléricos não se relacionam com os coléricos, os sanguíneos não se relacionam com os coléricos. Não, ele falou de pessoas, ele falou de vidas. Amém? Então você entenda bem isso. Quando você vai relacionar, não coloca problema. Não coloca desculpa. Minha esposa é muito sanguínea, não dá para conversar com ela. Então aprenda, homem. Aprenda, homem, algum jeito, as palavras que você vai colocar.
para falar com a sua esposa. Se ela é melancólica, você não vai chegar chutando o balde para ela, meu irmão. Não é? Aí você fala, quem é você para falar de casamento? Cara, não sou ninguém. Mas o pouco que eu tenho, eu aprendi muito. E graças a Deus eu aprendi com o erro dos outros também. Né? E vou aprender muito mais, eu tenho certeza disso. Eu vou falar, sou neném ainda com relação a quem tem 30, 40 anos de casado. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para construir relacionamentos. A gente está aqui, senão não tinha necessidade de nós aprendermos uns com os outros. Isso é um relacionamento. É o entender que vai chegar uma hora que ele vai me ensinar, vai chegar outra hora que eu vou ensinar. Isso é construção de relacionamento. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante, né? E dentro desse afastamento, desse deixar de lado, o afastamento gera abandono. Sabe o que é abandonar uma pessoa? É você deixar ela de lado. Quantas pessoas se sentem abandonadas? Eu te faço uma pergunta: quantas pessoas você já abandonou na sua vida? Quantas pessoas você já deixou de relacionar-se por causa de alguma falha, de algum defeito, de alguma dificuldade do outro? Quantas pessoas? Quantas pessoas você estava na fila do supermercado, ia para a fila e você via aquela pessoa, deixa eu pegar outra fila aqui porque está o chato lá. Sabia que ele vai se tornar legal quando você se relacionar com ele? Sabia que ele vai se tornar melhor quando você se relacionar com ele? E entenda bem, construir relacionamentos não é só passar a mão na cabeça. Construir relacionamentos é também falar, ô irmão, dá um tempo, filho. Dá um tempo aí. Tá difícil de aguentar você. Então, os homens, às vezes homens compartilham um com os outros as dificuldades do casamento, mas em vez de nós construirmos relacionamentos de amizade, onde nós ajudamos o próximo, nós colocamos, não, mas você não pode deixar sua mulher fazer isso com você. E nós, pelo contrário, nós afundamos ainda mais aquele casamento em vez de nós dar suporte. E da mesma forma as mulheres, eu não vou só bater nos homens não, as mulheres também. Cuidado com a língua, mulher. Cuidado do que você fala no salão, onde você vai, a respeito do seu esposo, que foi Deus que te deu. E se o relacionamento está ruim, não é por causa de Deus, é por causa de você. É porque você entrou num relacionamento e não pensou em servir, você pensou em ser servido. Então, quando você se relaciona, cuidado, meu amado. Cuidado com o que você fala para as pessoas do seu esposo. Cuidado, filho. Agora vamos, filhos. Cuidado com o que vocês falam dos seus pais. Não tem como, não tem. Você é filho do seu pai, você é filho da sua mãe, você pode morrer e você vai continuar sendo filho. Então, cuidado, honra pai e mãe. Honra, isso é promessa, é mandamento com promessa. E ali não é só para os jovens aqui, quantos mais velhos deixaram de honrar os pais? Quantos mais velhos abandonaram seus pais em asilos? Quantos mais velhos deixaram seus filhos, seus pais de lado? Porque perderam a paciência, porque o pai ficou com mais dificuldade, porque não tem tempo, porque o trabalho suga muito, já tenho minha família e eu não posso dar atenção para os meus pais. Quantos de nós já fizemos isso? Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, e é responsabilidade. Esses dias eu escutei uma frase que falava assim: os filhos não são obrigados a construírem relacionamentos com os pais. Eu parei para pensar, digo, meu Deus, eu disse, onde é que está isso? Eu disse, realmente era um cara. Eu disse, meu Deus, eu disse, onde é que nós estamos?
Mas se a Bíblia fala para honrar pai e mãe, como é que eu vou honrar pai e mãe não me relacionando com eles? Como é que eu não vou honrar pai e mãe sem construir relacionamento com eles? Filho não é obrigado, não. Filho é obrigado. Filho é obrigado. Se você é crente, filho, você é obrigado sim a construir relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Sim, é obrigação sua. Você tem dificuldades? Ora. Não estou falando da facilidade, não estou falando que vai ser fácil, mas ora para Deus. Conversa com Deus. Fala das suas dificuldades para Deus. Fala o que tem atrapalhado você de se relacionar com Deus. Fala com Ele, não fala com outros. Pode sim, compartilhe com alguém de confiança. Eu tenho as pessoas de confiança que eu compartilho os meus problemas, as minhas dificuldades. Mas primeiramente nós temos que nos aprender a nos relacionarmos com Deus. É o princípio. Jesus veio para nos servir. Eu preguei ontem à noite ainda lá na igreja do Claraíba e nós estávamos falando a diferença de Deus para o diabo é que o diabo tira de você. Claro que tem muitas diferenças, em nome de Jesus, né? Mas uma das diferenças é que o diabo vem para te tirar tudo que você tem. O diabo vem para te acusar. Deus vem para te dar paz. Deus se doa, de Cristo se doa por você. Então, quando nós partimos desse relacionamento com Cristo, nós entendemos, poxa, eu tenho que me doar. Eu não tenho que tirar da pessoa, eu dou para a pessoa. Eu dou minha vida, eu sirvo ela. E aí é muito interessante quando Jesus chega e Pedro vê toda aquela situação, o mestre, ele já tinha sido presenciado os milagres de Jesus, já tinha presenciado os ensinamentos de Jesus, já tinha vivido com Jesus. E aí ele chega assim, o mestre, e ele entendendo que ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, ele vai lavar os nossos pés, sabendo que a função de escravo, o mestre, o rei dos reis, vai lavar os nossos pés? Não, vai não. Muitos indagam, mas eu olho aquela atitude e falo assim, para Pedro, eu não condeno Pedro, porque eu acho que eu seria um Pedro. Eu falo, não, Jesus, calma. Deixa que eu lavo os seus pés. Deixa que eu sirva. Mas você me serve? Não. Nós não fizemos assim. Quando chega alguém de uma autoridade maior na igreja, quando chega um pastor, nós não queremos dar o nosso melhor. Isso está dentro de nós. Eu vou falar que é certo. Não, isso está dentro de nós. Você honra porque você gosta dos pastores. Você honra, chega um político e você fala assim, é o prefeito, vamos deixar. Imagina o governador de Santa Catarina agora chegar, entrar. Todo mundo ia ficar, olha, o governador. E aí a gente ia arrumar um lugar para ele sentar, aí a gente ia colocar ele num lugar. Não é assim. Nós somos assim. É fato, o ser humano é assim. Pedro então falou, não, Jesus não vai lavar meus pés. Aí Jesus fala, calma Pedro, calma. Se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro automaticamente fala, então me dá um banho. Então me dá um banho. Se é para eu deixar de ter parte com o Senhor, me dá um banho. Aí Jesus ensina novamente Pedro, calma, você já tomou banho. Calma, vai com calma, também não é assim. Quando Jesus vem e purifica, Jesus limpa os pés. Lembra da história da Palestina? Poeira, lama. Quantos relacionamentos estão sujos? Quantos relacionamentos estão encardidos? Quantas casas estão totalmente sujas? Quantas famílias estão completamente atoladas na lama? Quantas famílias
tem deixado de se purificar? Quantos casamentos têm deixado o pecado sujar o casamento? Quantas vidas têm deixado a poeira, a lama, o nojo do pecado se sujar? Quantas vidas estão enfadadas, completamente destruídas, porque não foram limpas? Só foram parcialmente. Só foram colocadas, só passaram para ter aquele banho. Olha, eu vou contar uma história para vocês, que eu me assustei. Eu, no ministério de final de semana, eu ficava na casa de um pastor, quando eu fazia seminário. Aí ele tinha E o interessante, ele tinha uma filha, e a idade da filha para o filho era a mesma. Minha diferença entre minha irmã, eu achei bem interessante. Talvez isso não vai fazer proveito nenhum para você, mas só coloquei. Mas dentro desse relacionamento deles, tinha um menino que ele detestava tomar banho. E eu me lembro que o pastor pedia para eu ir lá buscar ele na pista de skate. E esse menino me enrolava. E seminarista é isso, faz tudo que o pastor pede, né? Aí eu ia até lá, eu ia lá buscar o filho dele para vir para casa, para tomar banho, para poder ir para a igreja. Tá. Eu perdi uma meia hora, uma hora, ligava para o pastor e falava assim: pastor, não sai da pista de skate. Eu não vou brigar com o filho do pastor, vocês vão arrumar problema para mim. Aí ele ligava, vem. Aí lá o menino vinha todo emborrado. Chegava em casa, vai pro banho, estava atrasado. O menino entrava de boné. Ao cabo de 10 segundos, o menino saía de boné de novo. E só tinha colocado a roupa. Só tinha colocado a roupa que a mãe dele tinha separado. O menino tinha uns 7, 8 anos. E eu falei assim, mas bom, eu falei, ele não tomou banho. Eu, particularmente. Daqui a pouco chegou a mãe dele e falou assim: você não tomou banho? Não tem como. Aí você saiu de boné. Aí foi olhar ele, estava todo sujo de terra. Ele só tinha lavado o rosto. E sabe quando a gente entra às vezes na nossa vida com Cristo? Quando a gente quer mudar de vida, a gente só lava o rosto. Esquece de nos purificar por inteiro. Esquece de nos limpar. E aí a gente tem uns pecadinhos de estimação e que a gente não deixa ninguém tocar. E ninguém precisa tocar, mas Cristo precisa tocar e remover dessa vida. Cristo precisa te purificar. Porque senão o seu relacionamento com as pessoas, o seu casamento vai ser destruído. Por quê? Porque o pecado fala mais alto e não permite você se relacionar. E não permite você ter uma vida de intimidade com sua esposa. Os casamentos estão sendo destruídos por causa da sujeira do pecado. As vidas estão sendo destruídas porque as pessoas não querem ser limpas por Cristo. Porque as pessoas não se relacionam com Cristo como deveriam. Porque as pessoas esperam ser servidas em vez de servir. Você falar para esse mundo de hoje e você tem que servir, isso não entra. Você tem que ser servido, você tem que ter posse para ser servido. Você tem que ser o melhor porque você precisa ser servido. Quando você chega com um discurso para alguém e fala: eu vou servir, as pessoas se assustam porque elas estão esperando que você seja servido. As pessoas estão esperando que você seja ditador. As pessoas estão esperando que você sugue, mas em vez de dar, em vez de se doar. Quando você chega com uma proposta diferente, uma proposta de Cristo, as pessoas se assustam. E aí a irmã começou o culto falando de testemunho. Diante de um relacionamento, qual foi o seu testemunho? Como a sua vida tem sido construída? Nessa construção você não tem você se isolar
Você entender que então é muito difícil de construir relacionamentos, então vou me isolar, você morre, você entra em depressão, você não foi feito para ficar sozinho. Deus quando criou você, Ele não disse assim, não, eu vou deixar ele só. Deus viu Adão e disse, não é bom que um homem esteja só. Ele precisa se relacionar. Uma pessoa sozinha, ela não vive. Ela morre. Fica doente, depressiva e não tem. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos tirar o pecado das nossas vidas. Nós precisamos nos purificar. E nós só nos purificamos quando estamos alinhados com Deus. Nós só conseguimos estar limpos quando nós compreendemos o que Deus quer para nossas vidas. E aí, sabe o que é uma pessoa ditadora? Muita gente gosta, se você estudou história, você vai entender um pouco a ditadura, você vai ver o quanto as pessoas eram oprimidas. E que se não fossem, vamos resumir bem, grosso, se não fosse como os generais, os políticos, as pessoas queriam, era preso, era condenado, era batido. E às vezes, muitas vezes no nosso casamento, homens, mulheres também, nós somos ditadores. Nós não construímos relacionamentos a partir de respeito. Você não tem que conquistar o respeito através de ditadura, através de controlar, de imposição. Jesus se impôs em alguma situação. Jesus ditou, foi ditador em alguma situação que você pode procurar em todos os evangelhos. Jesus foi? Não, ele ensinava. Ele ensinava e praticava. E aí ele conquistava o respeito das pessoas à sua volta. E isso é tão profundo que Pedro, diante dessa situação aqui, Pedro diz, não, eu não vai lavar meus pés. Aí depois ele quer que Jesus dê um banho nele. Aí depois Jesus diz, Pedro, agora talvez você não compreenda, mas lá na frente você vai compreender. E aí lá, em 2 Pedro, quando Pedro já tinha negado, já tinha voltado, já tinha tido toda uma experiência com Jesus, escreve a segunda carta dele, ele se apresenta falando da seguinte forma: Simão, Pedro, escravo e apóstolo de Cristo. Sabe o que eu entendo com isso? É que tudo que ele viu lá naquela hora, Jesus fazendo, Jesus ensinando, ele disse, eu tenho que fazer também. Eu tenho que praticar também. Eu tenho que exercer a mesma função, porque eu sou escravo. Eu sou apóstolo de Cristo. E ele não colocou o apostolado dele, ele não colocou a função de apóstolo dele em primeiro lugar. Ele colocou que em primeiro lugar ele era servo, ele era escravo, ele era o quê? Não tinha outra direção na vida dele a não ser servir o propósito de Deus. Amém. Então, meu amado, se você acha que é difícil, é porque você tenta com suas próprias forças. Se você acha que é complicado se relacionar, se você acha que a sua esposa é muito difícil, se você acha que os seus filhos são complicados, se você acha que o seu marido é o pior do mundo, o Cláudio Duarte às vezes vira e fala, nossa, se isso é esposa de dar para os outros, né? Ele brinca. Mas deixa eu te falar um negócio. Sabe por que é difícil? Porque você olha para os defeitos dela. E ela olha para os seus, que também são grandes. E aí sabe o que acontece? Uma briga de quem tem defeito maior. Você fez isso, mas você fez aquilo também.
Daí sabe o que acontece? Vocês saem de casa, vocês brigam, os filhos crescem num ambiente de totalmente brutalidade, de ditadura, de controle. E aí sabe o que os filhos aprendem? Ditadura, controle. E aí eles vão praticar isso lá fora. E aí quando eles tiverem o relacionamento deles, eles vão fazer da mesma forma, porque eles viram você. O que Pedro fez? Repetiu o que Jesus fez. Amém. Ele somente repetiu. Por quê? Porque ele compreendeu. Amém. Os relacionamentos são construídos a partir de compreensão. Amém. E ali a minha compreensão é que eu vou trazer ela como entendimento. Se seja ruim, eles vão entender, o próximo vai entender um relacionamento ruim. E da mesma forma que você responde, ele vai te responder maior. Quando você deixa, você serve, e você tem uma resposta branda, e você tem uma resposta não somente branda, mas uma resposta de Cristo. Porque é diferente responder brando e responder como Cristo responderia. Porque ali você tem a certeza que está sendo Cristo, que está sendo o Espírito Santo que está ministrando no seu coração. E o interessante, o mais belo disso tudo, é que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. Efésios 1, Paulo escreve isso. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Espiritualmente nós já fomos abençoados. Então entenda uma coisa, quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você se relaciona com Deus, você não está enfadado ao fracasso, pelo contrário. Você vai ter sucesso no seu casamento. Você vai ter sucesso na sua criação de filhos. Você vai ter sucesso no seu trabalho. Um sucesso não construído a partir dos moldes que o mundo, que a nossa sociedade traz. Mas sucesso a partir do que Cristo quer. Nós estamos a um passo do paraíso. Você sai daqui, você tem a certeza que você vai para casa ou para um compromisso que você marcou de coisa após o culto. E talvez se o pregador demorar um pouco, você vai atrasar lá. Se o culto estender um pouco, você vai atrasar, mas você não se preocupe. Mas você acha isso, mas os imprevistos acontecem. Por isso que eu digo, você está a um passo para isso. Você está a um passo de ter um casamento restabelecido. Você está a um passo a ter filhos abençoados. Você está a um passo de ser teu emprego e de ter um relacionamento com o seu patrão. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa e ela estava com dificuldade com um encarregado. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você já orou pelo seu encarregado? Você já chegou na fábrica e disse: eu abençoo ele no nome de Jesus? Aí ele olhou assustado para mim e falou assim: mas não é difícil isso? Eu falei: não, é difícil isso. Mas você já parou para fazer isso? Ele falou: não, nunca. Então faça. Talvez ele vai te tratar diferente, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Amém. Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos. A nossa sociedade está precisando, está gritando ali fora. Eles gritam, eles pedem.
Eles pedem alguém que dê testemunho, eles pedem alguém que dê uma palavra para eles, eles pedem alguém que construa um relacionamento, não a partir dos moldes deles, mas a partir dos moldes que nós, como cristãos, temos. As pessoas carecem de amor. Jesus João escreve isso, explica o capítulo, começa explicando o capítulo 1, que ele amou até o fim, para mostrar o que é relacionamento, que é baseado em amor, é baseado em graça. Você não merece, mas eu vou orar por você, porque alguém um dia orou por mim, e eu não merecendo orou, eu não merecendo me abençoou. Então nós temos que ser boca de Deus. Nos nossos relacionamentos nós temos que ser boca de Deus, não ser boca do diabo, não ser boca do inferno. Não, nós temos que ser boca de Deus. Você é servo de Deus, você é filho amado de Deus. O amor de Deus te encontrou. O amor de Deus, você veio aqui porque Deus tinha um propósito. Você está aqui por quê? Porque você encontrou o amor de Deus. Você disse, eu quero algo, e ali você encontrou. Só que outras pessoas gritam por isso. Outras pessoas têm casamento pior do que o seu. E assim como o seu foi restaurado, assim como o seu foi colocado, alinhado com Deus, tem pessoas que também lá gritam por isso. Pessoas que são duronas, mas carecem da glória de Deus. Carecem do amor de Deus. Então, meu amado e minha amada, saia daqui com a expectativa de servir nos relacionamentos. Saia da expectativa daqui, não de ser servido, mas construa relacionamentos a partir de Cristo. Só que para isso você precisa ser purificado, para isso você precisa ser transformado. Porque sabe o que vai acontecer se você não ser purificado, transformado? Quando você condenar alguém que está traindo a esposa, ele vai dizer, mas você também trai. Você também, quando passa uma mulher, você fica olhando. É a mesma coisa. Então, como você quer me colocar, me ensinar algo se você não faz? Agora, quando você faz, quando você deixa o céu se abrir sobre a sua vida, quando você deixa Cristo entrar dentro de você, quando você deixa que eu morra e Cristo viva em mim, você testemunha e as pessoas aceitam. Isso não é para a sua glória, é para Deus. Isso não é porque nós somos bons, não, é porque Deus é bom. E isso é porque Deus se doou por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria colocar que você se colocasse de pé. Eu não sei, se eu soubesse e tivesse uma solução assim de colocar a mãozinha no seu coração e você deixar de lado todas os seus reclamos, os seus traumas que você teve diante dos relacionamentos, eu faria. Mas eu sou homem e assim como você também tenho dificuldades. Assim como todos nós aqui nesse lugar temos dificuldades. Só que Cristo foi perfeito. Cristo foi reto. Cristo foi limpo. E você tem Cristo dentro de você. Você é morada. Você é habitação de Deus. Então esse trauma que você acha tão grande, ele não é maior que Cristo. Sabe o que esse trauma é perto de Cristo? O que é um boneco perto de um homem? Nada. Não tem vida. É um boneco. Está ali. Pega esse boneco de posto, mexe os braços. Tira o ar dele. O que acontece? Se apaga. Tira Cristo de nós. E nós nos apagamos. Nós nos apagamos. Nosso relacionamento se apaga. Nossa esposa, nossa vida conjugal se acaba. Nossos filhos
caem nas drogas. Nossos filhos caem na prostituição. Nosso marido cai na prostituição. Sabe o que Cristo fala para você? Construa relacionamentos a partir dele. A partir dele. Não a partir de você, a partir dele. Você vai ter sucesso. Você vai ser abençoado. Enquanto que o Alan, né? Ministra uma canção, eu gostaria que você refletisse, que você pensasse, você colocasse a mão no seu coração e dissesse: Deus, limpa de mim tudo que me impede de ter relacionamentos mais profundos, principalmente com o Senhor. Principalmente com o Senhor. Porque meus irmãos não me escutam? Porque os meus irmãos olham para mim e riem de mim? Porque meu pai e minha mãe não aceitam esse Cristo que eu tenho dentro de mim? Peça para Deus. Clame a Deus. E abençoe, seja a boca de Deus. Nessa noite, que nós possamos sair daqui com um olhar diferente para aquelas pessoas que nós não gostamos, para aquelas pessoas que nós falamos não, para aquelas pessoas que nós abandonamos, para aquelas pessoas que nós deixamos de lado, para aquelas pessoas que nós abandonamos igual um andarilho. Nós passamos de largo. Não, agora você não vai passar de largo. Você vai sair daqui nessa noite e você vai estender a mão. E você vai dar a mão para ela. Você vai abraçar ela. Mesmo em tempo de pandemia, você vai dizer: Covid-19, nada. Eu vou abraçar ela. Porque eu preciso resgatar ela. Porque eu preciso colocar ela de novo na minha vida. Eu preciso restabelecer o meu relacionamento. Eu preciso. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como
queria orar com você nessa noite. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Deus, nós te engrandecemos e entendemos que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E Pai, nós precisamos, nós somos carentes, nós precisamos da sua glória, nós precisamos do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor foi, mas não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou só, o Senhor mandou o Espírito Santo para nos consolar, para estar conosco, para nos visitar, não só visitar, mas sim morar dentro de nós. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o casamento de cada um aqui nessa noite. E eu, como ministro do Evangelho, como boca de Deus, eu quero profetizar nessas famílias, nessas casas, Pai, a tua bênção, o teu amor, a tua graça, o teu lavar os pés, a tua purificação na vida de cada um aqui nessa noite. E como igreja do Senhor, como igreja viva, nós queremos dizer: obrigado, Deus, porque eu posso confiar. Obrigado, Deus, porque o meu casamento é o melhor do mundo. Obrigado, Deus, porque os meus filhos são os melhores. Os meus filhos foram aqueles que o Senhor quem me deu. Obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, porque é o Senhor me colocou nessa família. Que possamos agradecer ao Senhor todos os dias, como boca de Deus, olhar e dizer: obrigado, obrigado porque eu sou abençoado. Glórias te damos. Restaura nossas vidas, restaura, transforma, tira de nós todo aquele olhar que nos trava, que não nos deixa romper. Louvamos a Ti e te agradecemos. Só Tu és digno de louvor, de adoração. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.